Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev, seu canal do YouTube que fala sobre programação em Delphi, Pascal, sistemas legados e outras cositas más. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre um outro tipo de loop, que é o while, ou no português bem abrasileirado, em inglês, while. O nosso laço while, ele vai ter uma particularidade, nós vamos ver isso hoje, e vamos ver aí também como eu posso utilizar esse tipo de loop de uma maneira bem similar ao laço for, tá? Então, vamos lá. No laço while, nós temos uma premissa que é a seguinte: você não sabe exatamente quando vai entrar no loop e também não sabe exatamente quando vai terminar. O que você tem certeza é que, se você entrar no loop, você precisa determinar um encerramento desse processamento em algum momento. Do contrário, você vai ficar no que nós chamamos de loop infinito, o que vai causar provavelmente um congelamento da sua aplicação. Então, como é que funciona esse tipo de loop, então, que é o while? Bom, ele tem aqui, já nessa versão de Delphi, uma sugestão que é o que? É uma estrutura de teste booleana, ou seja, de verdadeiro ou falso. Se um determinado teste aqui estiver satisfeito, seja ele true ou false, ele vai entrar. Por que true ou false? Porque se eu tiver uma expressão aqui, A é igual a B, e se ela de fato for igual, A é verdadeira, ok, vai entrar no loop. Porém, eu também posso inverter, né, essa lógica, assim como acontece com os ifs, botar um not aqui na frente. Então, ou seja, se isso aqui for falso, ele também vai entrar, tá bom? Então, na verdade, não é que o loop while vai ser só processado quando algo for verdadeiro. Ele vai ser processado enquanto uma determinada condição que você colocar aqui for satisfeita, seja ela verdadeira ou falsa. Bom, dadas as explicações iniciais, vamos bolar um caso de teste inicial aqui, para que a gente possa utilizar o while, e depois, logo para o encerramento do vídeo, nós vamos ver um exemplo do while funcionando de maneira bem parecida com o loop for. E aí você vai ver como é que faz para a gente poder ter essas diferenciações aí. Bom, seguindo então com o teste do nosso loop, eu vou precisar, para poder entrar nele aqui, ter alguma característica de verdadeiro ou falso, como eu falei, que possa ser suficiente para poder entrar. Eu vou partir do seguinte premissa aqui, tá? O salário base, embora seja meio óbvio isso, mas eu vou dizer o seguinte, que o salário base ele deverá ser igual a ele mesmo, melhor dizendo, que ele deverá ser pelo menos maior ou igual a 2001. A gente sabe que ele vai sofrer aí, pode sofrer algum tipo de alteração, a gente pode brincar com isso mais na frente. Então, se ele for superior ou igual a 2001, ele vai fazer algo. E aí, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu posso também estabelecer aqui um end, como se fosse uma estrutura de if casada, mas no caso aqui é o loop. E posso dizer que ele deve ser menor ou igual a 4.000. Por que disso? Eu estou pensando aqui nesses cálculos de percentuais, tá bom? E aí eu vou chegar, eu já tenho aqui o salário base, essas nossas variáveis das últimas posições. Eu vou pegar aqui um percentual, também vai ser real. Escrever como percentual correção. Percentual correção.
atualização. E esse percentual ele vai ser inicializado aqui com 0, ou seja, nenhuma correção, nenhuma atualização monetária. E aqui dentro, vamos fazer o seguinte: botar mais um condicional aqui, rechear aí o nosso while de condições. E vou botar um OR aqui. O que vai ser esse OR? Eu só quero fazer com que esse percentual ele vá até 10%, por exemplo. Então, o percentual aqui ele seja igual, menor ou igual a 0,10. Ok. O que mais que eu posso fazer? Bom, vamos entrar então no nosso loop inicial aqui e vamos bolar algo. Então, salário base igual a 2.000. Aqui ele vai entrar. E o percentual eu inicializei com 0 aqui em cima, então ele vai entrar no nosso loop. E aí o nosso salário base, ele vai receber aqui um cálculo. Ele vai receber ele mesmo, mais um cálculo de percentual, que vai ser o quê? Ele vezes o percentual de atualização, que naturalmente vai estar 0 no começo, dividido por 100. Bom, no primeiro momento, qualquer valor vezes 0 é igual a 0, dividido por 100, não vai acontecer nada aqui, certo? Aí eu vou mandar ele incrementar o nosso percentual, botar que ele deve receber ele, mais 0,1. Ou seja, eu vou incrementar aí basicamente de 0,1 até provavelmente 0,10. Ok? E aí, qual é o meu objetivo aqui com esse loop? Eu vou aumentando esse percentual e vou fazendo esse cálculo aqui. A hora que isso aqui for superior a 4.000, ou a hora que esse percentual passar de 0,10, eu vou interromper meu loop. Tá? E aí, para a gente poder fechar aí a nossa questão, eu vou dizer que o meu beneficiário, deixa eu ver aqui, vou botar aqui, ó, começando o meu beneficiário 1, isso aqui é mais para a gente poder ver um pós-processamento, tá? Então, começando o meu beneficiário 1, vai ser o conteúdo que ela já tinha, mais o final do cálculo do salário base. Ok. Vamos então iniciar aí o nosso ambiente de debug e vamos ver como vai funcionar isso aqui. Eu vou dar então aqui, eu dar um widget, mais um widget para cá. E naturalmente um widget para cá. A gente vê o pós-processamento de como ficaria esse cálculo final. Vamos então executar aí o Delphi e fazer um teste. Vamos clicar aqui no botão. Então, repara, o salário base está iniciado com 2.000, percentual de atualização 0, e o beneficiário recebeu 0,2 aqui em cima, né? O beneficiário 1, 0,2 aqui em cima. Então, tudo inicializado certinho, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Repara que a condição aqui vai estar satisfeita, porque o salário base vai estar, ele não vai estar aqui no caso maior, igual a 2001, porém,
o percentual de atualização é menor que zero, tá? Então, se você tentar testar isso aqui, ver se eu consigo dar um edge watch para isso. Debug, edge watch, ó. Essa condição aqui, ó, é false. Ou seja, o salário base não está entre 2001 e 4.000. Mas o que faz entrar no meu loop? É justamente o OR. Por quê? Porque a minha atualização ela é menor ou igual a 10. Então, repara que quando você tiver mais de uma cláusula, o OR, às vezes, ele pode quebrar a sua linha de raciocínio. Então, muita atenção quando você estiver fazendo uma construção como essa. Tá legal? Eu coloquei isso aqui de propósito para você poder ver que dá para casar aí vários tipos de testes booleanos, tá? Vamos então aqui para o nosso F8. Ó, entrou. E agora sim vamos fazer o cálculo. Então, o nosso salário base, olha, no começo não sofreu alteração e o nosso percentual de atualização recebeu 0,1. Agora, ó, vai a valor de salário base ainda 2.000, certo? Só que como o percentual de atualização continua sendo inferior a 10, ele vai entrar novamente, vai executar mais uma vez. E aí, repara que quando eu sair do loop, o que aconteceu aqui? Como eu botei 0,1, o Delphi entendeu que era 0,10. Então, essa é uma outra observação interessante, para que você possa perceber que zeros à direita, o Delphi aceita como se fosse 1. Tá? Então, aqui no nosso caso, ele teve um erro de lógica, porque para que eu incrementando ele até 0,10, eu deveria ter feito assim. Ó. Vamos então parar e vamos executar mais uma vez. Vamos lá. Então, vai passar a primeira vez, vai ser 0. Agora sim, nós vamos ter aí nosso percentual como 0,01, né, o 0,01. Ele vai entrar mais uma vez dentro do loop. E aí sim, vai fazer o cálculo em cima de 0,01. Ó, repara que ficou com 2.000,2. Vamos somar aqui mais 0,1 aqui. Ou seja, ficou 0,2 agora. Então agora, ó, repara que eu estou fazendo o seguinte cálculo agora. Eu tenho aqui um 2001, eu poderia botar aqui, se eu quisesse, 2001.2, tá? 2001.1 ou 2000.01, 0,01 e por aí vai. Então, vou fazer mais uma vez o cálculo aqui. Olha só, deu um valor agora aqui com casa decimal. O Delphi vai continuar entrando. E agora eu vou somar de novo para 0,2. Vai ser 0,3 agora, 0,4. Porque vai calculando, né? Vai somando. Ó, chegou em 0,05. Vamos continuar somando aqui. Ó, repara que aqui, ó, eu já estou com 2007,21 centavos. Então, esse teste condicional aqui inicial que estava dando falso, agora já está dando verdadeiro. E eu estou com 0,08 aqui no meu percentual. Vai somar mais uma vez. 0,9. Mais uma vez. Agora ele atingiu 0,1 ou 0,10, que era o que a gente tinha visto lá na primeira execução. Então agora ele precisa o quê? Encerrar. Por que não encerrou? Porque apesar do 0,10, eu tenho agora um range que vai até 4.000, que eu estou esperando, certo? Então, mais uma vez, o meu OR ele está quebrando uma lógica inicial que teria sido estabelecida. Vamos continuar somando. Eu vou soltar o breakpoint aqui, para não ficar muito demorado, ó. Então, repara que ele foi somando. O percentual final, ó, de atualização ficou de 1,19%. Tá? E o total aqui que foi calculado foi o quê? 4.024,86 centavos. Aí aqui é que eu vou pegar esse salário base
e vou somar mais essa comissão aqui, que no caso da posição 1, ela é igual a 0,2, e aí vou dar um valor final aqui para essa. Ó. Então aqui a minha comissão do beneficiário 1 ficou com esse valor, porque eu fiz esse cálculo final aqui. Tá legal? Então, a minha condição final de loop era casada, utilizando o OR, ou seja, poderia ser uma possibilidade ou outra possibilidade. E eu acabei ficando mais preso a esse range aqui de valores, mas eu poderia simplesmente ter estabelecido somente um único critério. Eu quis botar um teste casado aqui. E aí uma outra coisa importante que eu poderia fazer também seria o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou dar um Ctrl X, e aí nós vamos dar um outro exemplo de execução do loop while, assim como eu tinha feito com o for, que é utilizando as estruturas do break e também do continue. E para isso eu vou usar um if. If, e aí eu vou colar aqui. Se o salário base for maior ou igual a 2.000, vou botar assim, 2.000.01 e vou mexer um pouquinho aqui na estrutura. Menor que 2001.02, por exemplo. O que eu vou mandar ele fazer? Vou mandar ele interromper a execução com o break. E aí, eu vou colocar ainda uma outra alternativa, que seria aqui. If. Eu sei que o meu percentual de atualização no começo ele é igual a zero, certo? Então, se o meu percentual de atualização ele é igual a zero, então eu vou fazer isso aqui, ó. Porque não adianta nada ter um cálculo com percentual igual a zero. Então eu vou mandar ele receber ele mais 0.01, vou botar um begin end aqui. Não vou efetuar o cálculo e vou botar a cláusula continue. Continue. Muito bem. Então, eu estabeleci um critério secundário de interrupção do meu loop, que é isso aqui. Aqui, eu estabeleci um critério de seleção, porque se ele for igual a zero, não me interessa fazer o cálculo, porque vai dar o valor original, ou seja, eu não vou ter um incremento de salário base, vai continuar com o seu valor original. Então, se ele é igual a zero, não me interessa seguir adiante. E, dado esse teto aqui, eu quero que ele interrompa a execução. Vamos então agora fazer mais um teste de execução e ver como é que o nosso algoritmo vai se comportar. Subir só um pouquinho aqui o ambiente de debug, beleza, vamos lá. Então, no comecinho, né, claro que ele vai entrar, porque ele é menor que 0.10. Salário base, ele está entre 2000.1 e 2001.02. Ó, falso. Vou até editar aqui, né? Melhor editar aqui para não dar uma informação não verídica. O GetWatch. E aí vamos apagar isso aqui. Pronto. Então, a gente sabe que é falso porque ele não está entre esse percentual aqui de valores, esse range de valores. Então, ele vai para o if seguinte. O meu percentual de atualização é igual a zero? É. Então, você vai incrementar ele com 0.1 e continue. Ó. Vou até botar um breakpoint aqui para mostrar que ele vai subir. Ó, ele subiu, ele não executou a linha de baixo. Agora sim, ele vai olhar mais uma vez. É inferior a 0.10, beleza. Vai continuar vendo que o salário base ainda é falso, ele não está dentro do range. Vai ver que agora
o meu percentual de atualização não é mais igual a zero, não vai executar o continue, e agora sim ele vai começar a fazer os cálculos. Então ele vai fazer os cálculos, e aí agora eu tenho o salário base igual a 2000,2, e aí chegamos ao final do nosso loop, certo? E aí nós vemos aqui então, ele fez de novo o cálculo da comissão do beneficiário, jogou apenas um valorzinho aqui bem baixinho, 2000,2, por quê? Porque repara que o valor do salário base ficou 2000,20 centavos, né? Então, ele chegou aqui ao final, porque o seu percentual de atualização, embora não tenha sido satisfeito, ele encontrou aqui um range de valores, ou seja, o salário base ficou como um valor de 2000,20 centavos, né? E esse teste aqui, ele foi satisfeito, ou seja, R$ 2.000,20 está entre R$ 2.000,01 e R$ 2.001,02. Então, ok, condição satisfeita, ele executou o break e interrompeu de maneira brusca a execução do meu loop. Tá legal? Então, esse aqui é um exemplo para se utilizar com break, é um exemplo com continue. E agora, para a gente encerrar o vídeo, eu vou te mostrar um exemplo final para a gente utilizar o laço while da mesma maneira que foi utilizado aqui no for. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse segundo for aqui e vou transformar ele em um loop while. Tá? Então, deixa eu dar um Ctrl X aqui. Então, repare que você pode utilizar de uma estrutura teste booleano, casado com break, com continue, e vamos ver que também é possível trabalharmos com uma espécie de contador, que é o que nós vamos ver exatamente agora. E como é que vai funcionar isso? Bom, deixa eu botar um end aqui nesse for, para não ficar perdido ali. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui tudo eu vou apagar, que eu não vou precisar. Eu vou pegar minha coluna. Vou inicializar ela aqui, recebendo 1, tá? E vou chegar e vou dizer, enquanto a coluna for menor que 2, vamos testar primeiro menor que 2, vamos ver se vai funcionar certinho. O que ele vai fazer? Aqui eu vou ter um begin end. O end eu já tenho aqui. Como nesse loop while eu não tenho um contador automático, eu tenho que inicializar minha variável com 1, porque senão ela pode nem entrar aqui no loop inicialmente. E no final da minha operação, eu vou chegar e vou dizer que coluna recebe ela mais 1. Preciso incrementar o valor nessa variável. Então, ela vai vir a primeira vez, vai executar. Aí ela vai somar mais 1 aqui, ou seja, vai ficar igual a 2. Então, eu vou ter que ter aqui realmente uma igualdade, porque senão ela não vai executar na segunda vez. Eu quero que ela execute 2 vezes. Vamos fazer então agora um teste via debug. Ok. Vamos agora considerar aqui a nossa coluna, variável coluna, um lixo de informação. Agora sim, recebeu 1. 1 é menor ou igual a 2? Vai entrar, vai executar o nosso case, vai executar a regra de negócio que já estava prevista antes,
E aí nós temos um erro aqui, olha. Eu devia ter colocado, deixa eu dar um break aqui. E vou apenas fazer um teste mais simples aqui. Deixa eu interromper aqui. Porque eu acabei utilizando o loop errado. Era para eu ter utilizado o loop de cima. Eu utilizei o loop de baixo. Que esse aqui é com a matriz de 2 dimensões. Então, deixa eu só corrigir isso aqui. Na verdade, então, o loop vai ser de 1 a 5. E aí eu vou reprocessar isso aqui. Pronto. Ato falho, ato corrigido. E aí aqui no caso vai ser a variável linha, não a variável coluna. Muito bem. Feito o ajuste no fonte. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. Então vamos lá. A linha vai receber 1, ele vai executar de 1 a 5 e vai fazer esse cálculo aqui. Vamos mais uma vez para o nosso debug. E aqui eu vou só tirar aqui a variável coluna, que dessa vez não é do meu interesse. E eu vou pegar então a variável linha. Tinha terminado com 6, porque ela tinha sido executada aqui pelo for. Vamos inicializar ela novamente com 1. Linha menor ou igual a 5, ok, vai entrar. E aí vai entrar no nosso case, que vai aplicar a regra de negócio. Repara que agora a linha foi igual a 2, certo? E aí vai continuar executando, 4. Chegamos à posição 5. Ok, aplicou o else, incrementou mais uma vez, agora a linha é igual a 6. E aí a gente vai ver que ele não executa mais o loop. E aí sim, vai fazer o cálculo que ele seria aí do pós-processamento do nosso loop. Muito bem. Então, não é que eu seja obrigado a utilizar um for para fazer um contador dado uma posição inicial a uma posição final. Eu posso também utilizar o loop while para esse tipo de operação. Só que eu vou ter que inicializar a variável antes com uma determinada informação e no seu pós-processamento eu tenho que fazer com que essa variável contadora ela seja incrementada manualmente. Sem essa operação, linha iria ficar eternamente com o valor 1 aqui e a gente ter um loop infinito. Legal? Bom, espero que vocês tenham entendido aí. Aproveitamos aí o nosso ato falho para ver que a gente tem que tomar um certo cuidado aqui quando for montar, pegar uma estrutura fora e tentar replicar ela de uma outra maneira. Vimos então a utilização aí do continue, do break, que podem ser muito bem casadas aí com a estrutura do while. No próximo vídeo nós vamos ver o repeat until, que seria o repita até que é um tipo de loop muito pouco utilizado, porque depende muito de casos específicos. No passado era muito útil, mas hoje em dia nem tanto assim, tá legal? Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, nos ajude a crescer. Procurando sempre ter uma linguagem clara, objetiva. Como você está vendo aqui, as variáveis sempre com nomes claros. Procuramos aí ter uma maneira fácil de você aprender um pouquinho mais sobre essa linguagem tão organizada, tão fácil de trabalhar, que é o Pascal, Object Pascal /Delphi. Por hoje é só, um grande abraço e fique com Deus.